Destruição, morte, apocalipse. Isso representa uma bomba nuclear na mente da maioria das pessoas. É algo amorfo, sem uma definição clara. Por um lado, é um sinônimo do poder bélico, simboliza a força de uma nação, e por outro, morte e destruição, muitos citam Hiroshima, onde tudo foi devastado, mas a vida continua fervilhando décadas após a explosão. Não se preocupe, agora vamos esclarecer a situação e imaginar o que aconteceria se todas as bombas do planeta fossem detonadas juntas. Será que os cenários dos jogos de computador são possíveis na realidade? Ou toda a ameaça das bombas é apenas propaganda? Vamos descobrir aqui e agora, logo após o seu comentário sobre se você é a favor ou contra armas nucleares, porque, quer gostemos ou não, há muitas bombas na Terra, muitas mesmo. De acordo com dados da Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares, existem mais de 17 mil armamentos desse tipo no planeta. Para efeito de comparação, o número de cidades com mais de 1 milhão de habitantes mal ultrapassa 300, de acordo com os dados do Censo Populacional da Rússia, onde apenas 171 cidades têm mais de 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, há cerca de 300 dessas cidades. Com uma matemática simples, podemos deduzir que há armas suficientes para apagar do mapa países inteiros, independentemente do tamanho e população. O país com o maior arsenal, de acordo com os mesmos dados, é a Rússia, com 8.500 artefatos. Os Estados Unidos vêm logo atrás, com 7.700. Os outros países têm apenas fragmentos. A França tem 300 ogivas, a China tem 250 e os amantes do chá têm 225. No total, as armas nucleares estão nas mãos de 9 países. Alguns dirão que isso mantém um equilíbrio de poder, enquanto outros são ferrenhos opositores das armas nucleares. Mas além de declarações ruidosas, não há ações reais para reduzir o arsenal. Embora a Wikipédia afirme o contrário, apenas as antigas e desnecessárias bombas são retiradas de serviço. E as estatísticas podem ser enganosas. Os generais ficarão felizes em publicar relatórios convenientes para eles. No entanto, só vale a pena confiar em organizações independentes. E quanto aos números, voltando ao assunto, as bombas podem variar em tonelagem, método de entrega, tipo de impacto e poder letal. Em suma, existem munições para todas as ocasiões. Submarinos, aviões, canhões, mísseis. Os militares utilizam todo o poder destrutivo, que, por sua vez, está limitado apenas ao alvo específico. Houve um tempo em que os cientistas se preocuparam que as bombas não matassem eficientemente as pessoas que não estivessem na área de explosão. A radiação leva tempo para fazer efeito, o que não é prático em campo de batalha. Então, sem muita hesitação, eles inventaram as bombas de nêutrons, capazes de afetar a radiação em um raio de 13 quilômetros, bem acima da mortalidade. É realmente incrível, não é? Vamos evitar classificar esse lixo e passar aos fatos. Vamos voltar a 1945 e lembrar o primeiro uso dessa arma terrível em condições de combate, ou melhor, não exatamente em combate, já que os americanos, sem cerimônia, lançaram 2 ogivas em cidades comuns. O pretexto foi o fato de que Hiroshima abrigava um porto militar e Nagasaki tinha fábricas de armamentos. Mas, na verdade, os caras queriam causar o máximo impacto psicológico e contavam com a geografia das cidades para amplificar os efeitos da explosão. Cerca de 500 mil de pessoas comuns nesses 2 centros urbanos nos Estados Unidos foram esquecidas por aqueles que citam fotos das modernas e tecnológicas Hiroshima e Nagasaki como exemplo. Vamos explicar de uma vez por todas. Isso não é fraqueza da bomba, mas sim genialidade e resiliência dos japoneses, que reconstruíram tudo, literalmente do zero. Na verdade, são cidades completamente novas que apenas preservaram o nome. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. As fotos da paisagem antes e depois da explosão mostram que as cidades se transformaram em poeira, assim como todas as pessoas, sem exceção, num raio de quilômetros da explosão. Lembra que mencionamos quase 500 mil de habitantes antes dos bombardeios? Apenas metade deles sobreviveu, segundo dados oficiais, e a maioria dos sobreviventes sofreu de doenças causadas pela radiação pelo resto de suas vidas. Pesquise sobre isso e entenderá que todos se tornaram vítimas. O poder destrutivo dessas bombas está longe do atual, e as bombas modernas são quase 3.000 vezes mais poderosas. A Tsar Bomba, registrada no livro dos recordes do Guinness, elevou a nuvem a uma altura de 67 quilômetros da Terra, quase o espaço. O fogo criado por ela alcançou um diâmetro de 4.600 metros, cerca de 1/5 do tamanho de São Petersburgo. E isso é apenas a nuvem de fogo.
A radiação luminosa da bomba poderia causar queimaduras de terceiro grau a uma distância de 100 quilômetros. E os testemunhos relatavam: a 1000 quilômetros do local da explosão, imagine apenas o raio da zona de destruição total de uma bomba assim, colocada, por exemplo, sobre Paris. É destruição total, e isso não é uma figura de linguagem. Isso significa que não sobraria absolutamente nada vivo. Claro, nem todas as bombas modernas são tão poderosas, mas há dezenas de milhares delas. É hora de passar para o principal. O que aconteceria se todas fossem detonadas? O problema é que a política está envolvida nessa questão. Então, nos confins da internet, você encontrará opiniões divergentes. Alguns dizem que seria necessário centenas de mísseis para voltar à Idade Média, enquanto outros afirmam que nem mesmo a explosão de 50.000 bombas causaria grandes danos. Os defensores das armas nucleares propagam sua versão segura, enquanto os opositores defendem o oposto. Então, quem está certo? Bem, o bom senso. Estatísticas secas de doenças em pessoas que vivem perto de locais de testes nucleares e simples matemática, com 5.000 cidades da Terra com população superior a 100.000 pessoas. Isso é menos de 3 vezes o arsenal disponível, mesmo sem considerar os danos à natureza. Isso significa, no mínimo, a perda de metade da população do planeta. Quer especificidades? Pois bem, se mesmo acreditarmos nas estatísticas oficiais, a média de potência de uma ogiva é de cerca de 200 quilotons. Uma das catástrofes mais destrutivas da história da humanidade, a erupção do vulcão Krakatoa, tinha potencial para atingir megatons. Multiplicando nossas 200 quilotons por 15 ou 20 mil ogivas disponíveis, obteremos uma energia 15 a 20 vezes maior. Por um momento, um vulcão relativamente distante de áreas densamente povoadas dividiu uma ilha, gerando um tsunami de 36 metros de altura. A onda de choque circundou o globo várias vezes, e para completar, o vulcão lançou tanto cinza que os efeitos na atmosfera foram visíveis em todo o mundo por vários anos. Por um momento, os efeitos das bombas seriam ainda mais devastadores. De acordo com pesquisas, até mesmo uma centena de ogivas pode destruir metade da camada de ozônio na área de uso. Multiplique essa figura por 15 e você terá um aumento enorme nas taxas de câncer em todo o mundo. Além disso, haveria mudanças na temperatura, já que uma inverno nuclear seria uma realidade. Isso resultaria na propaganda em uma diminuição insignificante de cerca de 5 a 6 graus Celsius na temperatura média global. Essa redução de temperatura nos atiraria de volta à Idade Média, enfrentando fome severa. Mas as pessoas são tão resilientes quanto baratas. O planeta não sairia de sua órbita, nem se dividiria, mas infelizmente a profecia dos desenvolvedores de jogos sobre metade da população do planeta sendo ceifada é verdadeira. A metade restante sofreria de câncer e lutaria por comida, que seria escassa. Isso causaria danos catastróficos à infraestrutura, tecnologia e produção, transformando a maior parte do planeta em algo como Stalker. A triste conclusão da história é que, ao pesquisar no Google por quantas armas nucleares, os resultados mais populares estariam relacionados a países específicos. Apesar de milênios de progresso, a guerra ainda não ensinou às pessoas nada. Continuamos a desenhar fronteiras entre países e estamos prontos para matar pessoas simplesmente porque nasceram longe de nós. No entanto, um simples agricultor na Indonésia pode ter mais em comum conosco do que alguém nascido na cama ao lado da nossa no hospital. Enquanto a humanidade não perceber que estamos muito mais conectados do que os políticos dizem, a situação não mudará. E nós só podemos imaginar a escala do apocalipse, não causado por fatores externos, mas pelo aumento de clavas e malícia, enquanto olhamos uns para os outros. O problema é que não há uma solução adequada. Fico feliz em responder o que achou desse conteúdo através dos comentários. Compartilhe com familiares. Espalhe essa mensagem. Até breve.